todo ser humano tem duas funções: lutar para o seu crescimento, desenvolvimento, sustentação da sua família, o sucesso, se possível, alcançar, mas ao mesmo tempo ter uma dívida com a sociedade. E essa dívida você tem que cuidar do próximo, de uma sociedade, de um grupo, de alguma forma social. Isso é uma função importante. Nós não nascemos simplesmente para cuidar de nós mesmos. Nós nascemos para cuidar de uma sociedade. A sociedade. Me chamo Kouros Monagemi, sou iraniano de nascença e vim ao Brasil quando era ainda 5, 6 anos de idade e me tornei brasileiro por naturalização e por coração. Em 1966, eu mudei com a minha família para a Europa, onde eu cursei economia. Só que eu não terminei esse curso. Assim, regressei porque achei o curso de economia era um pouco... não era prático, era meio teórico e não me encaixava dentro da minha personalidade. Por isso, então, voltei e cursei administração. Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais e, posteriormente, eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, MBA, do qual saí com concentração na área de marketing internacional e planejamento estratégico. Essa é a minha formação, voltando ao Brasil. E agora eu vou contar a história de como é que, de repente, o setor siderúrgico se abriu para mim. Eu jamais podia imaginar que eu entraria nessa área que eu desconhecia. Minha formação sempre foi na área de informática e desde cedo, quando eu ainda cursava a faculdade de administração na UFMG, houve um exame que a IBM abriu para 20 vagas para um curso de especialização em analista de sistemas, do qual eu me candidatei e passei entre os 20. E daí comecei a trabalhar com a IBM na empresa Eletrodados do Grupo Mercantil. Isso já no início, em 1968. E assim formei e comecei a trabalhar. E posteriormente, então, apareceu a oportunidade através da Fundação João Pinheiro, que nos apresentou uma bolsa de estudos para fazer o MBA nos Estados Unidos. Eu prontamente larguei a minha função, o meu trabalho, pedi demissão na Eletrodados e enfrentei o desafio que era passar um ano aqui e depois fazer os testes nas universidades americanas, e se eu passasse, eles iriam me fornecer uma bolsa para completar o curso do MBA. E assim fiz e passei e ingressei em Colômbia, do qual me formei e voltei ao Brasil. Quando voltei do MBA, eu tinha a obrigação de lecionar na Fundação João Pinheiro, dando curso na matéria que eu me formei na MBA. E por isso não podia aceitar 2 ou 3 empregos que me foram apresentados, tanto em outro país como em São Paulo. E eu tinha que permanecer em Belo Horizonte para então lecionar na fundação, pagando os estudos que eles me proporcionaram. Com isso, eu estava um dia no Minas e, através de um amigo meu, que era gerente geral de vendas
da Uzi Minas, que é muito amigo meu lá do Minas, ele me perguntou se eu não gostaria de trabalhar na Uzi Minas, que havia uma vaga lá na área de gestão empresarial. Eu achei a ideia muito boa, mas jamais pensei em ir para uma usina siderúrgica. Eu fiquei muito feliz porque finalmente eu tinha um emprego, pelo menos na área em que eu gostava de exercer, e não lecionando só como um professor. Não que eu não gostasse, mas a minha função era mais diretamente executiva. Mas quis o destino que me contrataram e eu permaneci como assessoria de planejamento estratégico da Uzi Minas, ligado ao Dr. Lanari, através de uma assessoria. E assim permaneci durante 3 anos e meio, quando me apareceu a oportunidade de ser transferido para a área executiva na área de exportação. A área de exportação da Uzi Minas, naquela época, em 1978 ou 9. Eu ingressei na Uzi Minas em 1975 e dali permaneci durante 3, 4 anos nessa função de gestão empresarial da Uzi Minas. E depois, posteriormente, em 1979, passei para a área de exportação. Ali encontrei meu grande amigo, que se tornou, que eu não conhecia, Renato Valerini. Renato Valerini era assessor da Superintendência de Exportação, junto com Rui de Carvalho, que era o chefe dessa assessoria. E eu me juntei a eles, e dali nasceu uma amizade quase que irmandade, que é com o Renato Valerini. Porque ele, do nada, sabia que eu era completamente cru na área de exportação. Obviamente eu sabia da teoria, mas na prática nenhuma. Ele me ensinou a logística, ensinou a parte de operação, de documentação, e enfim, me deu um quadro geral do que era a exportação do nada, porque eu nem conhecia ele, e assim nós nos tornamos posteriormente grandes amigos. Essa foi a minha, vamos dizer, início na área de siderurgia junto à Uzi Minas. Permaneci na Uzi Minas durante 13 anos, começando em 1975 até 1987. Em 1987, achei que já era hora de alçar um voo um pouco mais dentro da linha que eu gostaria de fazer. Não que eu não gostasse, a Uzi Minas foi para mim uma escola não só técnica de aprendizado, que eu fiz muito nesses 13 anos, e nós vamos ter oportunidade de mostrar nesse período, quando a Uzi Minas também iniciou a sua jornada na exportação de uma maneira mais agressiva. Até então eles não exportavam tanto, uma ou outra pequeno volume, mas na realidade a exportação iniciou-se nesse período em 1980, quando a Uzi Minas precisava dedicar mais ou menos de 15% a 20% da sua produção para as exportações. Neste período, nós tivemos que desbravar, além dos Estados Unidos e Europa, a Ásia. A Ásia foi o mercado maior em termos de volume e ansiedade por receber material. Foi por ali que o Renato e eu viajamos, ele me mostrou os mercados,
tivemos juntos no Japão, tivemos juntos em Hong Kong, na Malásia, Singapura, Tailândia, Coreia, Taiwan, enfim, praticamente todos os países que consumiam e precisavam de comprar aços planos, do quais nós estávamos precisando também vender. E esse foi o início da minha jornada na área siderúrgica. Bom, sobre essa pergunta, eu vou me concentrar numa área que eu acho que é o mais importante em termos de mudança. Não que a tecnologia, sim, a tecnologia mudou bastante. Evoluiu, a siderurgia verticalizou muito. Hoje nós temos produtos que na época, 50 anos atrás, estavam só no começo, produtos para gasoduto, petróleo, alta resistência, enfim, nesses produtos. E também a introdução desses novos produtos, aço verde, hidrogênio e tantas outras coisas que estão a caminho, esses também modificaram muito a estrutura do nosso aço, e já foi dado esse exemplo por outros entrevistadores de que a indústria automobilística, a indústria de construção civil, a introdução do galvanizado, de outros produtos, enfim, isso tudo desenvolveu rapidamente. E é óbvio que a cada ano que passava, essas mudanças eram mais rápidas. Se você olhar os últimos 50 anos, nós tivemos possivelmente 30 anos com pouca mudança. Nos últimos 20 anos, as mudanças foram rapidez astronômica. É incrível como em 2, 3 anos muda-se tudo. Essa é a visão que eu vejo nessa parte, e principalmente na parte de comunicação. A parte de comunicação é incrível. Eu lembro que as tradings, eles desenvolviam, eram os intermediários entre as usinas e o cliente. Pegava, trazia informação, levava informação, fazia o trabalho do conceito. Eu, quando saí da Usiminas, montamos, eu e meu sócio, o João Aguiar, fizemos a Siderco Trading, é uma trading brasileira, e do qual começamos a trabalhar nesse sentido, nesse trabalho, apresentando ou representando a Usiminas, a Cosipa, a CSN e a Gerdau. Eram os nossos... E a Cesita, na época também, a Cesita era independente, e a Belgo Mineira nos não planos, bem como também depois Mendes Júnior e não planos. Então esse era nosso universo, nosso trabalho. Fizemos muito esse trabalho de viajar, quase que diariamente. Viagens à Ásia, que era um mercado muito puxado, era basicamente a nossa concentração. Na Europa, sim, alguma coisa. Nos Estados Unidos, alguma coisa. Mas frontalmente e fundamentalmente na Ásia. Atendendo o Japão, atendendo Coreia, atendendo Malásia, Singapura, Tailândia e posteriormente a China, quando a China despertou e começou a importar nos meados de 83, 84. É o que a gente teve essa experiência. Então, essa era a função das tradings. Mas, se você olhar a comunicação hoje, essa função que as tradings faziam, e que fazem até aí, por enquanto um pouco diferenciado agora, não é mais necessário. As usinas hoje têm mais conhecimento diretamente com as próprias usinas, com o mercado, com o financeiro, com tudo. Então a função da trading mudou bastante, de ser o intermediário oficial
para ajudar as nossas usinas a buscar a parte operacional, ao trabalho que eles possivelmente não querem fazer, não precisam fazer. Enfim, é uma ajuda direta que as tradings dão e mantendo, obviamente, um elo de ligação entre o comprador e a usina em si. Existem, principalmente no mercado asiático, onde os problemas são um pouco mais sensíveis, a trading ainda tem uma função maior do que se você pensar na Europa, nos Estados Unidos. Os grandes eventos hoje que as tradings podem atender seria na parte financeira, na parte de logística, nessa parte de informação, menos, mas é nesse sentido, mas mudou bastante. Mas eu quero me concentrar num ponto que está mudando radicalmente, é o relacionamento humano. Então, o que aconteceu? Depois da pandemia, ou mesmo antes da pandemia, com o avanço da comunicação, ficou cada vez mais difícil o relacionamento humano. E eu entendo que a área comercial, a negociação comercial, é olho no olho. Você tem países, culturas diferentes. Se você não se aproxima dessa cultura, dessas pessoas, olhando, ele te analisando, vendo da sua sinceridade, dentro do seu trabalho, da sua relação, da sua amizade que você vai criando, isso fazia a diferença. Muitas vezes uma amizade fazia ele escolher A em vez de B. E esse trabalho as tradings fazem com maestria. Então esse é o ponto. E também outra coisa as tradings fazem, financiam o comprador. Muitas vezes a usina não tem essa função, mas a trading tem a função de financiar e facilitar que esse comprador compre da usina o seu sustento. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a área de relacionamento humano é que se sentiu mais nas negociações. Hoje você faz uma negociação através do WhatsApp, e-mail, Zoom. Praticamente você não se encontra mais, e isso para mim, não sei se eu sou romântico ou eu sou tradicionalista, mas eu acho fundamental manter o contato humano, porque eu acho que o contato humano é que diferencia da frieza para uma coisa acalorante que você pode sentar, conversar, discutir e se tornar cada vez mais próximo e você transferir para ela o que realmente a usina propõe e o que ela tem e levar o homem da usina lá para o mercado, conhecer o cliente. Esse é um trabalho que eu acho que quanto mais, mesmo com Zoom e tudo, seria fundamental que isso continuasse. Isso é uma coisa que eu acho que se perdermos isso, perde-se a sensibilidade de um relacionamento. O relacionamento fica mais difícil e fica muito impessoal. E impessoal é algo que não é a melhor coisa. Enfim, então nesses 50 anos mudou sim, mudou bastante. Mudou a comunicação, mudou o relacionamento humano, mudou os princípios básicos que você tem de estar negociando, discutindo, mas vamos lá, vamos em frente. As usinas têm hoje muito mais bagagem, muito mais conhecimento e fazem um trabalho perfeito que não tem como mais regressar. É importante, ela vai permanecer. É isso que eu acho, em síntese, o que aconteceu nesses 50 anos. Bom, risco ou perigo, acho que qualquer um que viaja
como nós viajamos mais de 200 dias em 365 dias, corre risco, seja pela viagem, seja pela situação, pelo local, e obviamente que a gente corre alguns riscos. Eu, por exemplo, posso te falar de um risco pessoal que eu passei, indo de Hong Kong para Taiwan. Eu estava em Hong Kong e estavam anunciando um tufão, que haveria um tufão que estava se aproximando e cancelaram os voos. Aí nós ficamos no aeroporto durante umas 4, 5 horas e quando nós estávamos indo para o hotel, eles informaram que não, o tufão está desviando de rota e dá para voar, dá para ir para Taiwan. Taiwan não é longe de Hong Kong, é 2 horas de avião, então é bem próximo. Então pegamos o avião e não que de repente, durante o voo, não sei por que razão, o que aconteceu, o avião tangenciou o furacão. Meu Deus do céu, eu não vi mais nada. Eu sei que o avião deu pirueta, deu o que aconteceu, escândalo e o diabo. E eu disse assim, aqui era o Corus. Vamos embora. Encerrou-se. Porque vocês não podem imaginar o que é um tufão e o avião dando pirueta, ou, virando de lado e gente vomitando e sapato voando, e foi uma coisa difícil de escrever. Foi assim que aconteceu, e depois de uns 15 minutos que nós passamos por essa tormenta, acalmou, e eu jurei que eu não ia pegar nunca mais um avião. Só que eu lembrei que eu estava em Taiwan. Como é que eu ia voltar para casa se não fosse via avião? Pois então, tive que ter a cara e a coragem, voltar, rezar, dizer que para não acontecer. E esse trauma ficou na minha cabeça por pelo menos um bom tempo, até eu esquecer completamente. Mas isso foi um risco pessoal. O risco negocial. Qual é o grande risco negocial? Também passei por isso, na Uzi Minas, já como trading da Siderco. Tínhamos, até por necessidade, fechado um volume grande de laminado a frio. Para vocês terem uma ideia, 30 mil toneladas de laminado a frio e 20 mil toneladas de chapa grossa para a China. E o material já estava até, maior parte dela produzida, e uma parcela do material já estava dentro do navio. Ia ter 2 embarques, um de 30 mil e o outro de 20 mil, 20 dias depois. Pois bem, o governo chinês, que só tem um governo, né? Não tem partido, não tem divisão, é um governo, bloqueou tudo. A carta de crédito desse produto estava aberta, porém não podia alterar, ter uma vírgula de erro, nada, qualquer errinho, o chinês não iria honrar a negociação. Isso me custou possivelmente 2 ou 3 anos da minha vida, porque era um volume grande, representava quase 20 milhões ou 25 milhões de dólares, navio já embarcando, eu indo dando essa informação para o Renato Valerini, que era o superintendente da Uzi Minas na época de exportação. Para quem conhece o Renato, todos nós conhecemos, tem um coração desse tamanho, mas também tem uma voz, quando ele está bravo, sai de baixo. Homem, eu não quero saber, você tem que resolver isso, e que é isso, que é aquilo e tal. E eu propondo a ele, pelo amor de Deus, vamos sentar a 4 olhos, todo mundo,
não permitir que haja uma vírgula de erro na carta de crédito para poder. E, além do mais, o chinês pediu desconto, porque o mercado tinha despencado. Imagina vocês tudo isso e eu enfrentando o Renato Valerini. Pois bem, finalmente ele é sábio. Ele sabe botar pressão, mas sabe quando a coisa está preta, ele pintar de cinza pelo menos e não deixar a coisa ficar preta. E assim fizemos. Disse a ele para ele não embarcar o segundo lote para vender no mercado interno. Graças a Deus, o mercado interno estava com preço melhor e assim foi feito e saímos desse risco. Agora, vocês não imaginam o que é você passar por essa turbulência. Então, essas são as dificuldades que eu imagino, pelo menos poucas, né? Tem muitas outras, mas faz parte do nosso trabalho. A trading ela é feita para segurar os baques que acontecem entre comprador e a usina. E é isso que nós fazíamos e fazemos. E continuamos fazendo. É isso que é o nosso trabalho. Então, é isso que eu posso dizer das dificuldades. Meu Deus, temos várias histórias sobre esses acontecimentos engraçados que te ensinam o que é negociação, nesse sentido, mas pitorescos. Então vou contar duas para vocês, ou pelo menos três, mas que eu acho super interessante. Elas são as mais fascinantes. A primeira foi logo em 1981, 82, enfim. Logo depois da Revolução Iraniana, uma delegação do Irã teve na Uzi Minas. Eu era trader da Uzi Minas na época, eu era funcionário de exportação. E, obviamente, por ser iraniano, o meu amigo Renato falou: esses caras são os seus, vá lá e você cuida deles. E ninguém acreditava. Os iranianos vieram, a delegação de umas 12 engenheiros, conhecedores, conheciam tudo, mas vieram acompanhados pelo sacerdote, porque naquela época o Khomeini tinha tomado o Irã e o regime era teológico. A religião é que mandava. E lá não podia haver mulher na frente, e tanto é que quando eles chegaram na Uzi Minas, o café a ser servido, ou o restaurante a ser servido, não podia ser mulher servindo, enfim, esses detalhes todos. Eu tinha acabado de entrar na exportação, e o meu amigo Renato me mandou eu assumir essa delegação, e assim fiz, por que não? E eles queriam comprar 60 mil toneladas de chapa grossa para tubulação de petróleo, que é um produto API, X70 e cheio de sofisticação. Tem que ter uma análise técnica da turma deles com a nossa turma. E assim fizemos lá no último andar da estrutura, fizemos toda a apresentação e tudo. E aí, o que aconteceu? Conversa vem, conversa vai, carbono, manganês, enxofre, isso, estrutura do coisa, dobradiço, isso. E o nosso amigo sacerdote, sentado lá na frente, não falava nem inglês, só falava persa. Começou a falar em persa com os funcionários dele. E debochando da nossa turma. Obviamente eu sabia, eu falo persa, mas eles não sabiam que eu era persa. Porque eu estava sem meu cartão. Eu só me apresentei como Kouros. Muito prazer, Kouros. E o meu nome em iraniano não é Kouros. Aqui virou portuguesado, brasileirado, virou Kouros. E assim ficou. Mas meu nome na Pérsia é Kurosh. Se eu falasse Kurosh, eles iam falar: opa, nome persa. Mas como eu falei Kouros e não tinha o cartão, ou se eles vissem o cartão e vissem meu nome Monadjemi, saberia que eu sou de origem persa.
mas eu não tinha o cartão. Aí eles falaram cheio de coisas e xingaram os nossos funcionários, chamando eles de imbecis, que não entendem nada e tal, assim, em persa. E eu aí fiquei numa situação embaraçosa. Gente, o que eu faço agora? Falo que eu entendo a língua deles, não falo nada, fico calado. Eu não falei nada, fiquei quieto. Passou mais uns 10 minutos, ele de novo falou, ó, chega desses imbecis, eu não quero mais conversa. Fala um preço qualquer, vamos ver, vamos acabar com isso aí, que eu quero ir embora. Foi aí eu não aguentei. Aí eu comecei a falar em persa com ele, dizendo que, olha, eu entendo a sua língua e se você me permite, eu vou sair da sala para que vocês tenham a condição de dialogar livremente antes de voltar. Ah, rapaz, o cara teve um choque. Como é que ele podia imaginar, em Belo Horizonte, na Uzi Minas, encontrar um iraniano negociando com eles? O cara passou mais uma meia hora pedindo desculpas, quase que de joelho. Que eu não tive essa intenção, que eu não queria falar mal de vocês, é porque eu estou cansado de viagem. Não, você me perdoa, me perdoa. Passou as 2 horas, eles fecharam o negócio. Então, eu saí de lá vitorioso por ser persa. E você não sabe da maior. E a Uzi Minas tem os funcionalismos na Uzi Minas, nessa época nossa, era muito unida. O funcionário da Uzi Minas tinha orgulho de pertencer à Uzi Minas. Mas orgulho. Para eles aquilo era a família deles. Então, quando terminou, chegou um técnico lá da usina que estava presente, falou, Couros, eu quero te dizer uma coisa, essa Uzi Minas é demais. Quando vem japonês, nós temos japonês. Quando vem iraniano, nós temos iraniano. Essa Uzi Minas é fora de série. Essa foi uma das histórias engraçadas que eu achei. Foi o primeiro negócio que eu fechei na exportação. Quando cheguei, ainda esfreguei isso na cara do Renato. Renato, aqui, 60 mil, você me jogou lá, desprezando os iranianos, tá aí, fechou e tal. Foi muito engraçado, foi ótimo. Isso, inclusive, aproximou mais o Renato de mim, nós ficamos muito amigos mesmo. Até hoje nós somos amigos, irmãos, nós somos isso. A outra experiência super legal, que eu aprendi muito com o chinês, foi logo no início da abertura da China, quando Figueiredo era o presidente, foi uma delegação brasileira para a China para abrir as portas do comércio lá. E eu sei que, por coincidência, a Uzi Minas também, nesse período, nós estávamos com um problema na linha de produção da chapa grossa terceiro turno. Nós estávamos, se nós fechássemos a negociação com o chinês, eles manteriam o terceiro turno. Caso contrário, eles teriam que fechar o terceiro turno e dispensar a gente, e ia ser muito doloroso. Só que naquela época, senhores, a China, em 1984, não tinha nada, absolutamente nada. Não tinha moeda, nós tínhamos que descer no aeroporto, pegar um cupom de yuan deles lá, para usar numa loja americana, no clube americano só. Não tinha transporte, só um carro que nos levava e trazia. Não tinha absolutamente nada. Assim, só tinham 2 ou 3 hotéis internacionais, o resto era tudo prédio. Poluição comendo solto com aquele carvão ali. Era uma loucura. E nós fomos lá para negociar as chapas grossas. E o Figueiredo assinou o contrato com o governo chinês de que por ano a China compraria do grupo Siderbras, porque naquela época Uzi Minas, CSN e Cosipa e a Cesita e a Suminas, todos eles pertenciam
ao grupo Siderbras e que nós teríamos que um acordo de 600 mil toneladas de material por ano. Muito bem. Aí eu recebi uma ligação para permanecer mais uma semana na China para acabar de negociar, já que esse acordo com a China, com a Mini-Metals, que era o órgão oficial da negociação com os países na área da importação de aço. Então eu tive que ficar, e nesse período você não podia sair na rua. Você ficava no hotel, você ia para esse clube americano, ia para um restaurante que tinha lá, tal de Maxim, e voltava para o hotel. Você não podia fazer mais nada. Então, o que aconteceu? Tá bom, vamos negociar. E a negociação, pessoal da trading, todos vão saber isso que eu estou falando, porque vários tiveram nessa maneira nas negociações na China. Tem um prédio da Mini-Metals gigante, com vários andares, e todo repleto de salas, várias salas. E nessas salas, você entrava, você era destinado a uma sala, chegava a delegação chinesa e negociava com você o que você tem a oferecer e o que eles querem comprar, e fechava negócio. Você chegava, ia para essa sala, negociava, pegava o carro e ia para o hotel. Era isso. Aí nós fomos lá, sentamos na frente dos chineses, chegaram, e eles falaram: sim, o que vocês têm para nos oferecer? Aí nós estávamos precisando de chapa grossa. Falamos: ó, chapa grossa, tanto, 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 tanto. Ele não deixou a gente falar em qualidade, em nada. Simplesmente perguntou: qual é o preço? Eu assustado: mas você não quer saber produto, dimensão? Não, quero saber o preço. Aí eu dava um preço para ele, um exemplo, que eu não lembro mais os preços na época. Por exemplo, eu dava que era 350. Aí ele gesticulava, dizia: tá muito caro. Nós encerramos hoje e amanhã nós continuamos. Mas o cara não falou duas palavras, só falou: tá muito caro. Mas, e qual que é a sua proposta? Não, tá muito caro, amanhã nós continuamos. Aí eu tinha que me retirar, ir pro hotel, passar o dia todo lá, voltar no dia seguinte. Aí ele chegava, sentava, ele falava assim: e aí, pensaram melhor? Qual o preço? Aí eu disse: meu amigo, nós estamos negociando aço, você não quer saber? Não, qual o preço? Aí eu diminuí a $5. Tá muito caro. Amanhã nós continuamos. Aí eu falei: não dá. Fui pro hotel, liguei para o Brasil. Para você ter uma ideia, em 1984, você falar por telefone na China, eram aqueles telefones de rodar. Você tira do gancho, roda, o telefonista te atende, fala aqui: ó, quero falar com o Brasil, número tal. Aí você esperava 5 horas para eles completar a ligação. Aí eu falava com o meu presidente na época, era o Ademar Barbosa, e o Kikinger era meu diretor. Kikinger, a situação é essa, o que eu faço, não sei o quê. E ele me chamava de iraniano. Ô iraniano, fecha esse negócio, mas não nesse preço, pode manter o preço. Falei: mas os caras não abrem a boca, não faz nada, o que eu vou fazer? Se vira, iraniano, resolve isso aí. Tá bom. Aí no dia seguinte eu fui lá de novo. Ah, Mr. Lee, como vai? Tudo bem? Olha, eu estou aqui pela terceira vez. Nós já pensamos, meu preço é 340. Ele: muito caro. Aí eu falei: Mr. Lee, eu não volto mais aqui. Eu amanhã estou indo embora. Se você não se abrir para mim o que você quer e o que a gente poder dialogar, eu não tenho mais o que falar. Eu vou embora. Ficamos, infelizmente, sem fechar negócio. Aí eu acho que ele se tocou e falou: ah, meu preço é 280. Pô, 280 para 340 era um mundo de diferença.
Falei, desse jeito eu acho que não vai dar negócio não. Agradeço, foi ótimo conhecer, vamos deixar para uma segunda vez. Despedi e fui embora. Fui embora pro hotel, totalmente assim, deprimido, né? Pô, falhei, não consigo fazer negócio e tal. No dia seguinte, levantei, o carro me levou até o aeroporto. Cheguei no aeroporto, peguei o cartão de embarque, fiquei esperando. Na hora que chamou para entrar, eu fui andando, o cara bateu no meu ombro, falou, Mr. Kuros, nós pensamos bem, vamos voltar, vamos negociar. Para você ver, o chinês esperou esse tempo todo para me testar, para ver se eu ia, sabia tudo do Brasil. Sabia os nossos problemas, que a gente ia fechar isso, fez aquilo. Na hora que ele viu que não ia fechar, e o governo dele tinha acordado, ele me fez voltar. E aí, mais 2 dias, conseguimos fechar, e aquilo foi uma lição para mim. Você tem que estar absolutamente consciente e saber o que você quer fazer. Porque eles sabem de tudo. Sabem sua situação, se você está com dor de barriga, se você não está, como é que está a situação. Então isso era mais um exemplo de aprendizado e de alegria, obviamente. Fiquei feliz, me senti o rei do mundo, né? Eu fiz tudo isso e ele acabou fechando e cheguei no Brasil. Foi uma festa, né? Porque fechamos lá 60 mil toneladas de produto, que não era tão simples assim. Então foi isso. Isso também é mais uma história. E tem N histórias, hein? A gente vai ficar aqui até amanhã, se for contar todas elas aí. A vida de um funcionário de uma empresa industrial, para mim foi gratificante demais. Embora o salário desse tamanhozinho, mas eu aprendi muito. Foi uma escola, uma universidade. Não só no aspecto profissional, no aspecto de amizade, aspecto de conhecer, porque a Uzi Minas era diferenciada. As pessoas se gostavam, se uniam, todo mundo era conhecido, a gente tinha eventos juntos, uns se ajudavam, principalmente nosso setor de exportação. Era muito gratificante para nós estarmos juntos. Então, para mim, foi um aprendizado. Nos 13 anos, me formou como um executivo siderúrgico, sabedor dos problemas que uma usina passa, as limitações que a usina tem, os problemas que são gerados, a velocidade das negociações, o que faz, e obviamente a gente se sentia como representante da usina. Quem foi da usina e você representa essas usinas, são todas iguais. Não vejo, pode ter algumas diferenças, mas Uzi Minas, Cosipa, CSN, todas elas têm os mesmos conceitos, limitações, força, poder e tudo isso. Então isso me moldou demais. A minha saída, ida para a Siderco como dono, como um dos associados, e trabalhando pelas usinas, também era muito gratificante. Era gratificante porque você sentia que você, de uma maneira ou outra, estava retribuindo àquela usina todo aquele trabalho que ela teve com você. Independente da parte salarial. Mas era uma gratitude. Eu fiquei grato e eu tratava a Uzi Minas, tratava a Cosipa, e depois Cosipa virou Uzi Minas também, a CSN, a Acesita, a Gerdau, como sendo nossa casa. E a gente estava representando eles. Eu não sei se essa sensibilidade nossa é diferente de uma trading internacional que tem que fazer negócio daqui e dali. Mas para mim, para a Siderco, para João e eu, que a gente era sócio, a nossa vida era atender as usinas brasileiras. Então, para nós, essa mudança, é óbvio que
você trabalhando para você tem os prós e tem os contra. Os prós, você tem que fazer negócio para viver. E os contra é que se você não faz negócio, você não come. E você não existe. E você tem que transmitir capacidade e conhecimento. Graças a Deus, a Siderco sempre se uniu com alguns grupos lá fora que a gente representava, muito fortes, pelo próprio conceito e o trabalho que nós tínhamos. Então, daí até hoje, a gente já faz 37 anos que estamos trabalhando, vivendo, existindo nessa função tão árdua hoje, obviamente bem diferente hoje do que foi há alguns anos atrás. Eu já li os vários entrevistas que foram feitas, todo mundo falando sobre essa evolução da siderurgia. Eu não tenho como fugir, pelo menos eu não tenho uma bola de cristal. Não dá para a gente falar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Não precisa ser mais do que isso. Eu não preciso chegar a 2050. Se você me perguntar nos próximos 5 anos o que vai acontecer, eu não sei. Está sendo instalado o 5G. O que o 5G vai mudar na estrutura de modernização, de comunicação, de N coisas que ela pode fazer? Eu não sei. A gente vive a cada dia. Eu lembro que, quando eu disse para vocês no início da nossa entrevista, que eu comecei na Uzi Minas gestão estratégica, na assessoria da presidência. E a gente fazia um planejamento a curto prazo, 3 anos, a médio prazo, 5 anos, e a longo prazo, 10 anos. Tinha que ter essas 3 versões para a gente se preparar para o futuro. Hoje, eu te digo, planejamento a curto prazo, 6 meses, médio prazo, 1 ano e meio no máximo, e longo prazo, 3 a 5 anos. Então veja bem como o mundo mudou. Então, o grafeno, aço verde, o hidrogênio, isso tudo vão ser impactantes, sim, na siderurgia brasileira. A verticalização da siderurgia não tem como parar. Mas você virar para mim e falar assim, o plástico vai substituir o aço. Não concordo. Não vejo isso. Porque o plástico é pior do que o aço. Porque uma garrafa de plástico fica 1000 anos para se deteriorar, como é que o plástico vai substituir num momento de meio ambiente em que nós estamos vivendo com tanta pressão no meio ambiente? Não acredito. Siderurgia, ele tem, enquanto houver minério, obviamente a Vale mesmo, eu não sei quem foi que falou, a Vale está desenvolvendo um produto em que mistura o minério com gusa para dar maior produtividade. Isso vai em briquet, que estão fazendo, e que vai revolucionar. Tem várias revoluções que estão vindo aqui, mas isso tudo vai verticalizar. O aço vai continuar. Aço é um dos produtos que é a base do alicerce da economia mundial, e eu não vejo como ela vai mudar. Além disso, você tem essa tecnologia hoje, ela está muito... Ela me assusta um pouco, porque ela está sendo direcionada para outra linha de conduta. Quem comanda a siderurgia mundial hoje? A China. Não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a Alemanha, não é Brasil, não é a África do Sul, não é a Coreia, é a China. Com 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. O governo chinês agora está mandando reduzir, porque está aí. Tá bom, reduz para 1 bilhão, de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão, para 900 milhões. A China vai utilizar 700 milhões no mercado interno. Ok, estão sobrando 200 milhões, gente. 200 milhões de toneladas, enquanto o Brasil produz hoje
capacidade instalada de, vamos dizer, 50 milhões, mas efetivamente produzindo 30 e poucos milhões. Compara isso com 200 milhões que a China vai exportar para todo lado. E tecnologicamente eles têm as usinas mais modernas que as nossas. As nossas usinas hoje são da iniciativa privada. A pergunta que eu faço, com esse processo de praticamente o gigantismo da China, as empresas privadas vão investir pesadamente nas usinas nossas, brasileiras? Eu não acredito. Podem investir sim, verticalizando algumas coisas para dar maior produtividade, maior ganho, mas crescer, o investimento em siderurgia é gigantesco, é brutal. E por que eles vão investir se eles têm uma concorrência descabida com a China? Então esses são os problemas que nós vamos ter. Acho que a siderurgia vai continuar assim, por muitos e muitos anos, mas não vejo substituição para o aço, efetivamente. Até porque estamos modificando e cada vez com menos poluição. Esse aspecto do hidrogênio vai reduzir a poluição das siderurgias, que era muito grande, e assim nós vamos acompanhando. Não acredito no desaparecimento do aço ou substituição do aço, acredito piamente que vai continuar, vai melhorar, vai modernizar, mas vamos continuar com ela. Estão me fazendo uma pergunta de esporte, tem nada a ver com siderurgia, mas eu vou tentar fazer um elo do esporte. Efetivamente, eu me dedico muito ao esporte. Acho que todos nós, todo ser humano, tem duas funções: lutar para o seu crescimento, desenvolvimento, sustentação da sua família, o sucesso, se possível, alcançar, mas ao mesmo tempo ter uma dívida com a sociedade. E essa dívida você tem que cuidar do próximo, de uma sociedade, de um grupo, de alguma forma social. Isso é uma função importante. Nós não nascemos simplesmente para cuidar de nós mesmos. Nós nascemos para cuidar de uma sociedade, a sociedade em que vivemos. Porque essa sociedade que vivemos, amanhã será dos nossos filhos, dos nossos netos, de uma outra população. Então, nossa obrigação é essa. E a forma que eu consegui me dedicar, além das loucuras de trading, correndo, viajando, desenvolvendo, foi me dedicar a um clube onde as funções desse clube são bem fortes no conduto social. Esse clube chama-se Minas Tênis Clube, do qual eu sou e fui diretor, que fundamos nessa aí, é a razão disso. Desde 1981 que eu me tornei um diretor e até hoje eu me dedico a esse clube. Várias funções, já fui diretor de esporte, já fui diretor das escolas educativas, e já fui diretor de basquete, diretor vice-presidente, já fui presidente do clube, hoje sou presidente do conselho do clube, mas com um objetivo, gente, com um objetivo. O esporte é o complemento educacional do jovem, da criança. E isso o nosso clube faz com maestria. Para vocês terem uma ideia, nós temos 18 mil atletas, sejam eles menores, sejam eles já na juventude, que se dedicam à iniciação esportiva. Não são atletas que competem, são iniciantes. De crianças de 3 anos a 12, 13 anos, nós temos 9 mil crianças registradas que
praticam a iniciação esportiva. Seja natação, judô, tênis, vôlei, basquete, o que você quiser. Nós temos isso lá. E isso forma o caráter, a personalidade desse menino. Não quer dizer que essas crianças todas vão virar superatletas. Não. Eles vão virar cidadãos do mundo. Porém, com a formação de caráter, formação de pressão, de aguentar pressão, aguentar derrota, aguentar vitória, moldados para a vida. É isso que a gente faz. E eu me orgulho de participar desse processo. E esse processo é um processo maravilhoso. Nós dizemos que o Minas não faz esporte. O ativo do Minas é a educação. Você forma no esporte a criança educada, preparada para desenvolver no mundo. Então essa aqui é a minha função. Tenho muita honra de fazer isso. Continuarei fazendo isso. E vejo com muita alegria que uma filha minha e um filho também se dedicam a isso. Eu acho isso fantástico. Essa seria a razão do esporte, que ela molda, te dá equilíbrio, que não é só negócio, aço. Você tem outros pensamentos, porém são pensamentos que têm fundamento, não são simplesmente coisas soltas e fúteis. Não, são um trabalho social. Imagina quantas crianças que ficam praticando esporte e passam o dia no clube, estão afastados da droga, afastados do computador o dia inteiro, afastados dentro de casa na televisão, moldando os menos preparados, os mais pobres, que nós resgatamos e que eles se tornam superatletas. Então tudo isso é feito, obviamente não é o ideal que seria para um país. Acho que o país tinha que ter um plano nacional para isso, e lamentavelmente nós não temos isso, e principalmente nas escolas. As escolas nossas deveriam cuidar desse trabalho, coisa que lamentavelmente o Brasil não faz ainda, e os clubes são responsáveis por isso. Meu amigo Murilo quer saber sobre a história do Maurício, do voleibol. É esse que é do superatleta que ele fala. O problema do Maurício já é uma questão profissional. Não tem nada a ver com formação ou nada. Ele era um atleta de renome, é um atleta olímpico, foi campeão mundial. Ele era um superatleta, estava conosco. E dentro da profissão de atletas de alto rendimento, ele tinha um contrato de imagem. Como todo atleta ou todo artista, o governo brasileiro, ela dá o direito, o Estatuto brasileiro nos dá o direito, é o chamado Estatuto do Lei Pelé, de que todo atleta de renome tem uma parte salário CLT e tem uma parte que é venda de imagem sua, quando ele coloca o nome da empresa que ele representa na camisa. Então, essa função, a empresa é que faz um contrato com ele direto. E daí a empresa que fez o contrato com ele pediu para ele não se manifestar contra os princípios daquela empresa. E ele não parou, porque a cabeça dele estava muito voltada para a política. Tanto é que ele conseguiu, com essa loucura que aconteceu, mais de 3 milhões de seguidores. E eu acho que ele vai se candidatar e vai vencer, ser um deputado, seja lá estadual, federal, não sei. Então foi isso. Então isso deu uma repercussão, e essa repercussão nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós temos as redes sociais, é um dos cânceres, na minha opinião, de informações que eles jogam no mercado, em todo mundo. Todo mundo só escuta as redes sociais e toma aquilo como uma realidade.
que na realidade tem muito fake news, alguma coisa é correta, outra não é. Então isso eu qualifico da evolução do mundo, da área de comunicação. Esse é um mal, como meu amigo Renato falava. A tecnologia cria uma coisa boa e o ser humano usa de uma maneira errada. É isso que acontece. Então, o esporte, acho que é um fator fundamental na vida de todo ser humano e as pessoas deveriam olhar isso com muito carinho para os seus filhos, para as gerações que estão vindo aí. A humanidade terá uma transformação muito forte. Já te disse que o 5G está vindo, vai transformar esse mundo de um jeito para o outro. Os drones que estão aí, cada vez mais sofisticados. Se amanhã os carros vão ser todos elétricos, acho que essa é uma realidade. Se amanhã a energia é toda fotovoltaica e não é mais de fontes não renováveis, espero que seja. Mas existe um debate aqui de ganância, de poder, de dinheiro, de o que dá dinheiro. Eu, por exemplo, acho que o carro elétrico ainda não entrou em funcionamento total, já podia estar há mais de 20 anos atrás. Primeiro porque, enquanto tiver podendo trabalhar dessa maneira, é um ponto. E depois, emprego que ela cria. Com carro elétrico, certamente, os empregos irão ser reduzidos na área industrial, na minha opinião. Por quê? Porque imagina você, um carro elétrico, você pode tirar o motor com parafuso, levar, mandar consertar e trazer e depois colocar. É um motor desse tamanho. Acabou esse negócio todo, essa sofisticação. Então tem tanta coisa para mudar. Eu não vou chutar, não sei. Eu sei que vai mudar, tudo vai mudar. Eu não vou estar aqui para dizer em 2050, eu não vou estar aqui não. Espero que não. Mas me preocupa um pouco a vida dos meus netos. Isso me preocupa. Não sei onde que vamos chegar, o que vamos fazer. Transformações virão. O mundo é dinâmico. Estamos mudando. Vamos pensar nos próximos 5 anos, que eu acho que é o máximo que a gente consegue chegar. O resto é futurologia. Essa pergunta ela é um pouco complexa, na minha opinião. O ser humano tem que sempre primar e tem que sempre tentar manter um equilíbrio. Equilíbrio entre trabalho, equilíbrio na família, equilíbrio com os amigos, equilíbrio com si mesmo, principalmente desenvolvendo a sua parte espiritual. Não é só matéria que importa, o que você sofre, o que você ama, o que você reage, o que você tem depressão ou não tem depressão, o que você tem alegria ou não tem, isso faz parte da evolução espiritual sua. Então, eu acho que o modelo de equilíbrio ela é fundamental. A gente não pode só pensar no trabalho, a gente não pode só pensar na diversão, a gente não pode só pensar na espiritualidade, a gente tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental. Não é simples, o mundo não te ajuda, o mundo é competitivo, o mundo joga uns contra os outros. Eu acho que a primeira tentativa de equilíbrio é você se equilibrar internamente. E para você se equilibrar, você tem que ter sua parte material, espiritual em equilíbrio. Tendo isso, você tem mais condições de saber como lidar com o trabalho, com os amigos, com a família, com esse equilíbrio que a gente tanto precisa, necessita. E o mundo precisa. Eu não consigo imaginar hoje, ainda, em pleno século XXI,
a gente tem que estar ouvindo a notícia da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque fulano vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, ou então porque tem um grupo que tem racismo solto, ou tem isso. Isso são doenças da humanidade. Eu acho que a gente precisa sanar isso rapidamente, se queremos uma vida melhor. Continuando desse jeito, aí na nossa frente. E muita gente ainda é insensível a isso. Quantas pessoas estão hoje pensando nessa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão sofrendo? 6 a 7 milhões de pessoas que largaram tudo, largaram serviço, casa, propriedade, tudo, e fugiram. Será que alguém está pensando o que representa isso? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para ter esse equilíbrio? Isso me tormenta muito. Eu vejo isso de uma maneira muito triste. A humanidade não conseguiu perceber que não é através da violência que nós vamos equilibrar nada. A violência só traz poder, vontade de poder, ganância e vaidade. É isso. E a gente precisa pensar muito nisso, tentar mudar esse mundo. E você só consegue fazer isso se você parar de pensar só em você e pensar na sociedade como um todo. É difícil falar sobre esse assunto, porque o ser humano tem tudo para ser bom, mas insiste em ser mal. Eu não consigo imaginar isso. A única coisa que eu sei é que nós temos que mudar radicalmente muita coisa. Por exemplo, você está dizendo, daqui a sei lá quantos anos, o que vai acontecer? Vai ter desemprego, porque a industrialização mais e mais está levando para o desemprego. Porque cada vez mais robotizado, cada vez mais modernizado, cada vez menos gente. Eu lembro em 1980, a Uzi Minas tinha 25 mil funcionários. Hoje deve ter 8 mil funcionários. Tem usinas aqui que tem 2 mil funcionários. Então, onde vai o resto da turma? Se o governo não pensar, sempre tem. A gente sempre fala que, por exemplo, nós falamos que o Netflix ia acabar com o cinema. Acabou com o cinema? Não, o cinema está lá, Netflix está lá. Então, o problema da humanidade você vai acabar, a industrialização vai reduzir o número de emprego, os carros elétricos vão reduzir, vão. Onde vai essa turma? Se o governo não der educação, desenvolvimento para esse pessoal, aí ele fica sem opção. Dando educação, eles buscam outra solução. Esse que é o fundamento. Não adianta simplesmente modernizar a frota, modernizar a coisa. Tem que modernizar a educação. A educação tem que acompanhar. É um dos pontos mais fortes. Você dando educação, por que o povo da Coreia passou de abaixo do Brasil para 10 vezes acima? Porque insistiu na educação. Desenvolveu o seu público para novas funções, novos desafios, novos problemas. Então é isso. Então é muito triste ver o mundo como está caminhando, mas espero que alguém de bom senso e sensato consiga, ou nós todos, cada um dentro de si, consiga entender e mudar o rumo da trajetória da humanidade. Bom, o Coros é o Coros, continuo mesmo, sem mudanças, valorizo muito a espiritualidade, valorizo muito a função de que estamos aqui para ajudar e atender o próximo. Não é só a nós mesmos, não. Temos que fazer esse trabalho. A família é o embrião da unidade, que a gente tem que manter essa família unida. Você fortalece seus filhos, seus netos, e transmite a eles aquilo que você acredita. Eles são muito importantes. Nossa função de trader, muitas vezes, e eu sei disso e eu não me excluo disso,
às vezes demos pouca importância a isso. Viajando, pensando em fechar negócio de aço, correndo o mundo, restaurantes e tal, e a família aqui. Então, faz parte? Sim, faz parte. Mas dá para você abreviar, dá para você humanizar isso? Dá. A gente precisa fazer isso. Então, Coros é Coros, tem que prezar muito os amigos. Os amigos são fundamentos, é aquele alicerce que você mantém. A família, os amigos, a sua retidão de justiça, sempre seja justo. Continue ajudando o seu próximo e se humanize. Tenha espiritualidade, desenvolva o seu interior, que isso te ajuda muito para enfrentar os percalços da vida. É isso.